Fala galera, beleza? Bom, continuando a nossa zoologia, a gente hoje começa a estudar nessa aula o filo Molusca. Então, bora lá! Primeiro, moluscos são animais que apresentam corpo mole. Molusca, né? Molus vem de mole em latim. Então, esse é o significado do filo Molusca. O corpo é mole. Legal. Mas, quem são os moluscos? Moluscos são animais conhecidos como caramujos, polvos, ostras, mexilhões, as lulas, as sépias e muitas outras espécies que a gente vai estudar ao longo dessa aula. Bom, esses animais podem ser de água salgada, podem ser marinhos. Existem espécies, óbvio, de água doce, como por exemplo o Bionfalaria, que é o caramujo que atua como hospedeiro intermediário na esquistossomose. E também, é claro, existem caramujos terrestres, como por exemplo o caramujo africano, que é uma espécie introduzida aqui, tá? Bom, a gente também manja que, além do corpo mole, os moluscos possuem, em sua maioria, uma concha calcária, que pode estar presente ou reduzida ou até mesmo completamente ausente. Então, para proteger o corpo mole do animal, existe então uma concha que defende o corpo contra predadores e também contribui um pouco para evitar a perda de água por transpiração, beleza? Bom, a gente também manja que os moluscos são triblásticos, então eles possuem 3 folhetos embrionários, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Eles também são protostômios, isso indica que o blastóporo, a primeira abertura do embrião, dá origem à boca, e o ano se forma posteriormente. Esses animais também apresentam cavidade celomática, beleza? Ou seja, existem cavidades corporais que revestem os órgãos internos, e essas cavidades são preenchidas de líquido, tá? Outro detalhe importante é que o corpo de um molusco é dividido em basicamente 3 partes, tá? Cabeça, pé e massa visceral. Eu usei aqui um caramujo da classe Gastrópoda como exemplo, tá? Como modelo para a gente estudar. E dá para perceber aqui que há uma cabeça, beleza? Um pé, que é viscoso, que contribui para a movimentação, e a massa visceral, onde ficam alojados a maioria dos órgãos internos, e essa massa visceral ela é protegida pela concha. Bom, além disso, no tegumento, ou seja, na pele desses animais, existe o chamado manto ou pálio. E é o manto ou pálio que é responsável pela produção da concha, ou seja, pela secreção de carbonato de cálcio, beleza? E repare que essa concha, ela apresenta várias camadas, beleza? A camada mais externa é o periostraco, beleza? E as camadas mais internas são referentes ao epitélio secretor de substâncias da concha, tá? Bom, um detalhe importante é que existe também uma chamada cavidade do manto ou cavidade palial, representada em azul nesse desenho, beleza? Repare que no sistema digestório, ó, na cabeça tem a boca, mas o ânus não se abre aqui, ó. O ânus se abre no interior da cavidade do manto, onde as fezes e também as excretas liberadas pelo sistema excretor são liberadas. O sistema respiratório, que pode ser branquial ou pulmonar, também se encontra no interior da cavidade do manto. Beleza? Bora lá! Bom, em relação a mais informações sobre a anatomia interna, o sistema digestório é completo, então esses animais possuem boca e ânus, lembrando que o ânus se abre na cavidade do manto. Uma outra estrutura extremamente importante nas questões dos vestibulares é que na boca eles apresentam uma estrutura quitinosa bastante rígida em forma de dentículos, chamada de rádula, que contribui para a raspagem do alimento, beleza? A digestão, então, ela é extracelular,
ela ocorre no interior de órgãos internos, mas na maioria dos moluscos existe um órgão chamado hepatopâncreas. E esse órgão, no hepatopâncreas, ainda ocorre digestão intracelular, ou seja, dentro das células, beleza? Bom, na maioria dos moluscos existem exceções, tá? Mas na maioria dos moluscos, o sistema circulatório ele é aberto ou lacunar. Isso significa que o líquido que percorre ao redor dos vasos sanguíneos acaba se misturando com o líquido celomático. E aí, quando o sistema circulatório é aberto, a gente não chama esse líquido de sangue, a gente chama esse líquido de hemolinfa, beleza? Então, quando o sistema é aberto, os vasos eles terminam e o líquido que percorre nos vasos acaba se misturando com a cavidade celomática, beleza? Bom, como esses carinhas podem viver em diferentes ambientes, sobre a respiração, eles podem ter respiração pulmonar nos terrestres, branquial nos aquáticos e nas espécies pequenas, com milímetros de comprimento, a respiração pode ser cutânea, ou seja, pela pele. Em relação ao sistema excretor, eles apresentam nefrídeos para a eliminação de excretas e o sistema nervoso é formado por cordões nervosos longitudinais que vão da cabeça até a parte mais posterior do corpo e esse sistema nervoso fica localizado abaixo do sistema digestório, sendo um sistema nervoso, além de ventral, longitudinal, beleza? Bom, ele também é ganglionar, porque existem gânglios nervosos espalhados pelo corpo. Sobre a reprodução, a maioria das espécies tem sexos separados, tem macho e fêmea, ou seja, são dioicos. A fecundação pode ser interna ou externa. Quando o molusco é terrestre, é mais comum a fecundação interna. Já nos ambientes aquáticos, é mais comum que os animais tenham fecundação externa, ou seja, os gametas são liberados na água. Existem exceções. Bom, além disso, existem moluscos cujo desenvolvimento é indireto, ou seja, possuem fases larvais. Isso é muito comum também na maioria dos moluscos aquáticos. Agora, nos moluscos terrestres, o desenvolvimento é direto, sem etapas larvais. Bom, aqui eu tenho a anatomia de um molusco, beleza? Então repare que essa região é a região da cabeça, onde nós localizamos a boca e a rádula raspadora. Depois o alimento passa pelo sistema digestório e é eliminado no ânus, que se abre no interior da chamada cavidade do manto. A gente também manja que esses animais podem apresentar brânquias ou pulmões, e quando presentes também se localizam no interior da cavidade do manto. O que mais que dá para ver nessa imagem? Nós temos as gordas, que são os órgãos reprodutores, tudo bem. A concha que reveste a epiderme do animal, beleza? Que protege principalmente a massa visceral. No pé pode haver glândulas de muco que contribuem para a locomoção. E o sistema nervoso, então, ele é ventral, porque ele passa por baixo do corpo. E ele é longitudinal, porque ele se estica da cabeça até a parte posterior do corpo do animal. Beleza? Aqui mais alguns detalhes sobre a rádula. Bom, sobre a classificação, os moluscos podem ter várias e várias classes diferentes. Dentro do filo molusca tem muitas classes. Eu vou começar aqui por essas 4 classes menos cobradas. Vou tentar ser breve. Nós temos uma classe chamada monoplacófora, representada por essa figura. Aqui nós temos uma neopilina. A neopilina tem uma concha única, é diferente da ostra, que tem 2 placas, né? A ostra tem uma concha só também, mas a concha é dividida em 2 placas. Aqui é uma concha única com uma placa só. Por isso que o animal é um monoplacóforo e eles são marinhos. São poucas espécies atuais, tá? A gente também tem a classe poliplacófora, também conhecida como anfineura. Eles são poliplacóforos porque a concha ela é dividida em 8 placas calcárias articuladas. Esses animais popularmente são chamados de quítons e são marinhos, vivem principalmente nos costões rochosos. Tá? Nós também temos a chamada classe Scaphopoda, em que os moluscos aqui apresentam uma concha em forma de dente de elefante, que dá o nome popular
desses animais, beleza? Então a concha é cônica e esses animais também vivem na água salgada. E nós também temos uma classe do filo molusca que perdeu a concha ao longo da evolução, que são os chamados aplacóforos, beleza? Esses animais não possuem concha, na verdade têm cristais de cálcio espalhados pelo corpo, e esses caras também são marinhos, beleza? Agora a gente parte para as classes mais importantes. Esse aqui é o Macargo, é um Pokémon do tipo Fogo, Pedra. E aí é o seguinte, a classe Gastrópoda, ela é representada pelos caracóis, pelos caramujos e pelas lesmas. Aqui nós temos o caramujo africano, o Acatina fúlica, que é uma espécie introduzida no Brasil, é uma espécie invasora que causa danos ambientais, beleza? Bom, existem gastrópodes dulcícolas, marinhos ou terrestres, que é o caso do caramujo africano. Repare que nessa classe gastrópoda, algumas espécies como as lesmas não apresentam concha, elas perderam a concha, tá? Elas possuem tentáculos táteis na região da cabeça, tá? Além disso, os olhos ficam também apoiados em tentáculos, né? O pé, ele apresenta glândulas para diminuir o atrito com o ambiente. Nessa classe, a maioria desses animais são hermafroditas, são monóicos, então eles apresentam ovotestes para deposição de ovos e também um espermatóforo para reprodução, tá? Tem a ver com esperma, bolsas de esperma. Bom, esses moluscos apresentam uma glândula albuminosa que libera albúmen ao redor do ovo, que funciona como material nutritivo para a fase larval. E aqui o desenvolvimento pode ser direto, sem larva nos moluscos terrestres, ou indireto, com uma fase larval chamada Veliger ou trocófora nos moluscos que são marinhos. Beleza? A gente também tem a chamada classe bivalva, beleza? Bivalva, sem esse i aqui, ó, errei. Ou Pelecípoda, ou ainda Lamellibranchia. Esse é o Shelder, um Pokémon água-gelo. E aí é o seguinte, nós temos aqui as ostras, os mexilhões, as vieiras e os mariscos. Esses animais apresentam uma concha dividida em duas valvas, um pé para fixação, que é o que a gente chama de fios do biço, ó, biçam, tá vendo? Fios do biço. Além disso, a respiração sempre é branquial, porque esses animais são aquáticos. Eles atuam como filtradores, isso é muito importante lembrar. Nos bivalves, a rádula foi perdida ao longo da evolução. Esses carinhas apresentam um estilete cristalino, tá? Já que as brânquias, elas têm duas funções aqui. Elas têm função não só para as trocas gasosas, mas também para a captura de alimento. E é o estilete cristalino que absorve os nutrientes das brânquias e envia para o sistema digestório. Eles apresentam uma fase larval e são os bivalves os produtores de pérola. Bom, além disso, nós temos a classe cefalópoda, que inclui os polvos, as lulas, as sépias e os náutilos, beleza? Esse aqui é o Octillery, beleza? Ele é um Pokémon do tipo água. E aí é o seguinte, esses carinhas podem ter a concha presente, como é o caso do Nautilus, ou a concha ausente, que é o caso do polvo. A concha foi completamente perdida. Existem alguns moluscos, como as lulas e as sépias, que têm uma concha vestigial bem reduzida. Repare que aqui o pé ele é modificado em tentáculos para a captura do alimento e também para a locomoção. Nesses animais a digestão é exclusivamente extracelular e, muito importante lembrar, ó, o sistema circulatório, na maioria dos moluscos, ele é aberto. Mas como no cefalópode esses animais têm uma taxa metabólica mais alta e eles capturam presas muito rápidas, o sistema circulatório é fechado, o que garante um metabolismo mais eficiente. A respiração é branquial. Esses animais apresentam um sifão, por onde são liberadas a tinta, né, através da glândula de tinta. Além disso, eles têm cromatóforos, que são utilizados para a camuflagem do animal, esses bichos mudam de cor. Nos cefalópodes, eles são dioicos, os sexos são separados, o desenvolvimento é direto, sem etapas larvais, e galera, a fecundação deles é interna, beleza? Por mais que eles sejam aquáticos, o macho introduz os gametas dentro do sistema reprodutor feminino. Demorou? Grande abraço, falou, até mais!